Outro dia a gente estava falando sobre isso e agora a gente vai aprofundar a questão, porque o assunto é o exagero na hora de buscar a beleza ideal. Mas afinal de contas, existe beleza ideal? O que é isso? Qual é a motivação na hora de encarar algum procedimento cirúrgico e estético? Antes de conversarmos com os especialistas sobre o tema, vamos acompanhar o vídeo. A busca pela beleza e pelo corpo perfeito sempre estiveram presentes na história da humanidade. Atualmente, pelo menos nas fotos, é possível ter aqueles lábios carnudos, olhos mais claros, nariz afinado, sobrancelhas arqueadas e dentes mais brancos. Tudo isso graças à tecnologia de filtros e aplicativos usados nas redes sociais que nos fazem parecer quase perfeitos aos olhos de quem assiste aos stories e publicações. O exagero no uso dessas ferramentas revela ainda mais o desejo pela perfeição estética. E essa ambição vai do mundo virtual para o real. Em um censo de 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% no país em 10 anos. Houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feitos por jovens de 13 a 18 anos. Segundo o ranking do órgão, o preenchimento labial é a intervenção mais buscada, seguido por aplicação de botox e peeling. Em 2019, um estudo da University College London indicou que as redes sociais elevam a ocorrência de depressão em meninas adolescentes. A pesquisa indicou que as garotas de 14 anos representam os usuários mais frequentes da plataforma. Em 2017, a Academia Americana de Cirurgiões Plásticos revelou que a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastia foi o desejo de sair melhor em selfies. Essa busca pela perfeição também pode causar efeitos inversos. Muitos famosos já se arrependeram de terem realizado um procedimento muito procurado atualmente, a harmonização facial. O cantor Lucas Luco não curtiu a sua aparência após o procedimento. Hoje eu vim fazer a continuação de um processo de tirar o ácido, tirar o preenchimento que eu fiz há um tempo. Eu percebi que não tinha gostado muito do resultado. Tem também a questão da perda da identidade da gente, né? Se a gente ultrapassa, né, esse limite, né, do suave, de uma coisa, enfim, uma coisa mais natural, a gente pode acabar se olhando no espelho e, vamos dizer assim, com traços que não são os seus. Recentemente, a cantora Marília Mendonça chocou os fãs após realizar a harmonização facial e perder sua identidade visual. Muitos acharam que suas feições mudaram demais e que ela ficou parecendo outra pessoa. Já nasci assim, muito linda aos olhos do pai, né? Graças a minha mãe, meu pai e papai do céu, que fizeram essa coisa linda, maravilhosa que vocês estão vendo aqui. E aí conto com algumas ajudinhas também, né, de procedimentos estéticos. Em outubro de 2019, o Instagram decidiu remover os efeitos da cirurgia plástica do aplicativo e não lançou novos filtros semelhantes. Qual é o limite da vaidade? Até que ponto vale o investimento da harmonização facial? Fique atenta! Agora, especialistas vão esclarecer dúvidas sobre o assunto aqui no Mulheres. Meu Deus. Vamos conversar com Tatiane de Samanduca, que é psicóloga. Faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que a gente não se encontra. Né? E o Dr. Glaucio Farina, que faz mais tempo ainda que é cirurgião plástico. Antes de mais nada, afinal de contas, o que é harmonização facial, que a gente escuta tanto falar? Olha, a harmonização facial, o que acontece? Ela começou, isso já tem uns 40 anos atrás, na verdade com outro nome. E o pessoal injetava o quê? Injetava silicone. Chamava como?
Naquela época era preenchimento com silicone. Tá. Então, naquela época que a paciente tinha alguma anomalia de face, algum pequeno defeito, era injetado o silicone líquido. Tá. Foram passando alguns medicamentos, algumas soluções, o PMMA, que depois foi abolido, como o silicone também foi abolido. Por quê? Você injetava o silicone naquele local para ter uma correção, e a correção era imediata e instantânea e muito boa. Porém, depois de alguns meses, depois de alguns anos, aquela pele que foi tratada com o silicone, por exemplo, ela ficava endurecida, ficava parecendo uma casca de laranja. Então, aboliu-se o silicone. E mas substituiu-se por outro produto. Começou a utilizar o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que no começo utilizou-se em larga escala, que era muito bom, substituía o silicone, mas que ao passo de alguns anos, e um período um pouquinho maior de 4, 5 anos, a pele adquiria os mesmos problemas que o silicone apresentava. Tá. Então ele foi substituído. Tá. Logo depois disso, então nós começamos a usar o colágeno. O colágeno, que era o colágeno bovino, que substituía bem, porém, algumas pessoas apresentavam um índice de alergia enorme. Então aplicava o colágeno, algumas pessoas ficavam ótimo e outras tinham uma reação alérgica muito grande. E só dava para saber depois que aplicava? Depois que aplicava e depois de algum tempo, normalmente alguns meses, então a pessoa tinha aquilo. O colágeno foi substituído e hoje em dia a gente tem os bioestimuladores, que na verdade você coloca pequenas quantias e você não faz o preenchimento real. Mas e o efeito colateral? Eles quase que não existem. Nem nos bioestimuladores e nem no ácido hialurônico, que são substâncias que a gente tem dentro do organismo. Já vou conversar com a doutora Tatiane, mas o seguinte, ainda não se conhece o efeito colateral ou já pode-se afirmar que não existe efeito colateral? Porque o silicone, no começo era tudo bem, depois deu problema. O outro lá, PMMA isso, também. Isso. E esses novos que estão sendo usados? Esses novos, eles estão saindo, mas eles já têm, isso não é coisa de agora, eles já estão sendo utilizados há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Então, os efeitos são bons e não tem essa contraindicação. Não existe uma formação depois de granulomas e o endurecimento da pele. Aí, doutora Tatiane, então assim, do ponto de vista médico, né, que o doutor Glaucio é médico, cirurgião, a gente entendeu o processo, a evolução. Agora, e do ponto de vista psicológico, o que acontece? Outro dia a gente estava conversando que, do meu ponto de vista, tá todo mundo, a gente estava falando do Gustavo Lima. E aí foram mostrando fotos de outras pessoas. Eu, na minha ignorância, achava que era sempre o Gustavo Lima. Não, eram outras pessoas. Mas é porque era o tipinho do rosto, a barba e tal. Assim, nos olhos de uma mulher de 52 anos, tá todo mundo igual. Por quê? E as pessoas não se tocam, e por que isso? Parece que vai se apagando, né, as marcas da nossa história, né, da identidade. A etnia, da identidade. Eu acho que talvez, se a gente pensar que tem a ver com o excesso, né, é o começo da conversa. Porque quando se pensa, né, em vaidade, né, em autoestima, né, naquilo que incomoda, né, em você olhar para aquilo que te incomoda, né, e usar isso, né, como uma maneira de se ver, né, acho ótimo, né. O problema é quando isso é utilizado para tamponar uma falta. Isso é utilizado de uma maneira excessiva. A gente se constitui pelo olhar do outro. Então, muitas vezes, né, essa busca desenfreada por essas mudanças está escondido aí, né, uma necessidade de ser aceito, de ser amado, de pertencer. Então, essa coisa de parecer tem a ver com aquele ideal, né? Aqui na matéria já falou e já deixou muito claro quais são os ideais, né, que se vende, que se busca, né? Agora, a sobrancelha arqueada, né? Pois é, menina. Esses modelos que talvez, né, fazem aí jus, né, essa busca desenfreada. Agora, doutor Glaucio, cabe a quem, igual a gente viu o Lucas Luco, que já era um homem bonito, sim, né? Não que ele tenha ficado feio, mas ele não gostou. Cabe a quem essa orientação ao paciente? Então, o paciente sempre solicita uma situação em que ele quer uma melhora evidente, eterna e muito boa. E às vezes o que ele quer, a gente não consegue trazer com uma cirurgia ou com um preenchedor facial, né? Então, cabe ao médico orientar, olha, se a gente colocar tudo isso que você está querendo,
A chance de dar uma complicação, de você perder sua identidade, de você preencher muito e você ficar com aquela boca muito artificial, ou você ficar com aquele sulco muito artificial. O que eles fazem muito é um preenchimento de ângulo, de mandíbula, né? Para ficar uma coisa mais máscula. Porque dizem, né, não sei onde está escrito, que homem tem que ter isso aqui. É verdade. Então eles fazem esse preenchimento. Então assim, ficou muito estereotipado. Então todos os homens vão lá, não, eu quero fazer o preenchimento de mandíbula. É muito da comparação, como a doutora havia comentado, é muito da comparação entre um e outro. Tá. É aquilo, mas a minha amiga fez e ficou ótimo, eu também quero fazer, mas para você Mas ficou talvez bom não... nela, né? Exatamente. Tá. Talvez para você não seja a melhor indicação. É isso que o profissional que está fazendo essa avaliação tem que Precisa dar esse orientar. parecer, lógico. Daqui a pouco a gente vai ver fotos de procedimentos ou de cirurgias que não deram muito certo. Daqui a pouco, porque até agora a gente viu que ficou bonito. Vamos, o doutor está concordando comigo. Uma boa noite de sono, não é? Não é? Do ponto de vista certeza. físico e emocional. Sem dúvida. Nossa Senhora, Pra como diz meu pai, nada como um dia após o outro e uma boa noite de sono entre os dois. Sabe as palavras, é isso mesmo. Vamos ver fotos de procedimentos e de intervenções cirúrgicas que não deram muito certo. Vamos lá. Então, aí esse moço. Vocês sabem quem é esse moço? Esse não, o Ken? O Ken humano. Aí que tá, deu certo ou não deu certo? Assim, depende muito da avaliação, né? Eu não sei se ele tá feliz. Eu achei que ficou meio diferente, Muito diferente. né? Vamos ver outra. Começa na cirurgia plástica do nariz, né? Ele diminuiu todas as asas na asa nasal. Olha, como bem que o doutor É a Glaucio mesma estava pessoa observando. aqui. É a mesma pessoa. O nariz. E pode trazer complicações respiratórias, doutor Glaucio? Com certeza. Você vê que o nariz, observando essa aí, quem que é? É a mesma É pessoa. a mesma? É o Ken? É o Ken. Mas olha o nariz dela, as cartilagens estão completamente mal inseridas ali, né? Acho que para diminuir tanto assim, ela teve uma modificação da cartilagem. Esse lado até que está razoável e depois mudou-se ainda mais o nariz, né? Olha lá. Olha. Que diferença, ela fez uma... Menino, a diferença do nariz. Mas o nariz dessa terceira foto, ele está muito alterado, né? Parece uma outra pessoa agora. Parece uma outra pessoa. Talvez ela esteja ou ele ou ela esteja satisfeita com o resultado. Deu certo ou não deu certo? É uma opinião muito pessoal. Vamos ver a outra imagem. Quem é? A Donatella. Donatella Versace. É. O nariz também tá diferente, não tá ou não? Tá, mas acho que aí não tem procedimento não, é alto da idade mesmo. É do preenchedor aqui na lateral. O que ela fez, doutor? Dá pra saber o que ela fez olhando assim? Ela deve ter utilizado preenchedores mesmo, né? Não aqueles que vão fazer um estímulo biológico. Ela deve ter Dos utilizado antigos. preenchedor, mas foram quase com certeza os preenchedores. E intervenção cirúrgica? Talvez pálpebra superior, Talvez mas pálpebra. não dá para ter certeza, mas acho que sim. Olhando nessa aqui, com certeza. Pálpebra. Sim. Mas o nariz não. O nariz acho que ela não mexeu. Puxa vida. Nossa. E isso é a diferença de quanto tempo? Será que a gente tem essa Quanto ideia? tempo? Não sei, entre uma e outra. Puxa vida, né? Porque acho que é muito preenchedor utilizado. E Talvez metilmetacrilato que ocasiona realmente esses resultados ruins, vamos dizer assim, né? E tem conserto? Tem... Porque o Lucas Luco está removendo. Tá. Né? Tem como remover caso... Os preenchedores mais modernos, que é o ácido hialurônico, você consegue com a hialuronidase fazer uma dissociação daquele preenchimento e retirar, mas não é imediato. Retira como? Você retira tudo com seringa? Ele é reabsorvido. Aplica e o próprio corpo... Esses preenchedores, eles têm um tempo de vida útil. Você preenche, o PMMA que era utilizado e a proposta dele é que você preenche agora e você vai ter até o fim da vida esse preenchimento, ele tinha um tempo de vida muito prolongado, mas era absorvido. Depois de 20 anos tinha uma absorção. Tá. Os preenchedores atuais, se você não gostou do preenchimento, num prazo de 1 ano e meio a 2 anos ele é reabsorvido. Então se gostou tem que repetir, se não gostou... Se não gostou, eu não vou colocar mais. Mas é 1 ano e meio ali convivendo com vai isso. Conviver. A não ser que você injete a hialuronidase para você acelerar o processo de absorção dele. Isso que eu queria saber. Então, o que o menino lá, o Lucas Luco, está fazendo é isso. Ele está aplicando um produto para acelerar
A reabsorção. Ele vai, aquele ácido hialurônico que foi aplicado, ele vai ser dissolvido, né? Ele vai ser fragmentado em partículas menores e vai ter uma absorção pelo organismo. Mas, doutor Glaucio, o organismo, tudo tem um custo, né? O rim vai ter que filtrar tudo isso. Vai. E não vai sobrecarregar o rim? Não, porque não é uma quantidade absurda, né? Na face são poucos, 2 ml, 3 ml em face. A não ser que a pessoa tenha feito em região glútea, uma quantidade muito grande, mas isso é até contraindicado. Tá, porque eu queria saber o seguinte, além dos danos psicológicos, como a doutora Tatiane falou, eu fico imaginando, porque você não gostar da sua aparência, sim, é muito ruim e tal, mas você prejudicar a sua saúde é um problema muito mais sério. Com certeza. Eu posso prejudicar a minha saúde se eu abusar? É isso que o profissional que vai estar orientando e vai estar fazendo essa coisa vai ter que falar, olha, isso que você está solicitando é uma coisa que vai ser pode ser prejudicial à sua saúde. Não é interessante que se utilize nessa quantidade e dessa forma. Tá. Aí, doutora Tatiane, a pessoa faz os procedimentos e tal. Ela fica satisfeita? O buraco interno, o vazio interno é preenchido ou não? Sim e não, né? Nem sempre, né? Sim. A questão é essa. Acho que é importante a gente salientar, né, que tem aí um transtorno dismórfico corporal, no qual a pessoa tem uma distorção da imagem e no qual, né, isso que a gente está chamando de excesso, né, muitas vezes a pessoa ela vê, né, por diversas vezes o defeito, então ela nunca está satisfeita, né, então sempre ela está encontrando aí uma maneira, né, de ver defeitos e nunca está satisfeita. Então horas ela faz uma coisa, horas ela faz outra, né? E claro que assim, de uma maneira aqui, né, vulgar, né, não dá para dizer que ela está tentando tamponar um vazio ou uma falta, porque a nossa vida é muito singular, muito subjetiva. É verdade. Mas dá para a gente pensar que tem algo, sim, né, de uma origem muito singular que ela precisa buscar, né? É como se a gente pensasse também, né, acho que eu já ouvi, todos nós já ouvimos falar, né, aí aquela pessoa que a gente estava até conversando agora, né, doutor Glauco, né, aquela pessoa que, né, aos olhos do outro é muito bonita, como se ela não tivesse nenhum sofrimento, né? Então tem esses paradoxos que faz a gente pensar, né, naquela imagem corporal como se fosse, né, uma origem de algo como perfeição, né? De que, olha, todos os meus problemas serão resolvidos, né? Que isso está condicionado quando eu estiver, né? Como disse ali na reportagem, aquela pálpebra arqueada, quando eu tiver aquele corpo, aquele busto, ou seja, tudo aquilo que é ideal, né? Quando a gente, né, brincou ali com as bonecas Barbie, a gente já teve uma constituição daquilo que é ideal, né? Então o corpinho da Barbie, né, o rosto do homem, né, aquele rosto mais largo, né? Então todos esses referenciais, né, sociais, a gente vai se constituindo por eles também. Então a gente acaba por ver, né, e se basear por eles. O problema está aí nessa distorção, nesse condicionamento. Eu preciso ter. Se eu não tiver, eu não serei feliz, né? E essa condição é o que é nocivo, é o que é tóxico e que muitas vezes faz com que a gente distorça a realidade, né? E daí a gente vai ficar tentando, né, satisfazer as nossas necessidades que muitas vezes são internas, daquelas que a gente já falou no começo, necessidade de pertencer, de ser amado, de ser aceito, de ter o rostinho igual a todas as outras pessoas e não pode transitar com liberdade, com a nossa própria autenticidade de ser quem a gente é, com as nossas imperfeições. E o bonito é o diferente. Vocês viram a Miss Universo? A Miss Universo, ela tem uma pinta aqui, assim, uma coisa única que é só dela. É só como se fosse uma joia que ela tem no rosto, uma coisa que é só dela. Enfim, a gente pode aprofundar esse assunto. Vamos ver se a gente marca um outro dia para a gente conseguir destrinchar um pouco mais, que aqui foi só o pontapé inicial. Eu vou agradecer a doutora Tatiane de Samanduca. O Instagram dela é @Tatiane de Samanduca. E o doutor Glaucio Farina, que fazia muito tempo, acho que fazia mais de um ano que a gente não se encontrava quase aqui, isso, não? é verdade. O Instagram do Dr. Glaucio Farina é @dr.Glaucio Farina, DR de doutor, dr.Glaucio Farina. Muito obrigada por terem vindo, estava com saudades. Nós é que agradecemos o convite, muito obrigado. Até breve. Até Obrigada, breve, Tati. Rita. Dá vontade de...